Então, preferia todos os dias fazer uma atividade radical, do tipo paraquedas, coisa assim, ou ficar todos os dias de pijama em casa a ver televisão? Não podia sair, só em casa, pijama a ver televisão. Não gostava mais de sair, mas também não era fazer radical. Radical não? Não, andar, passear. Mas entre uma e outra. Entre uma e outra, em casa de pijama também não, todo dia não. Não quero. Ok, então qual é a resposta final? Pijama ou radical? Radical, mas Radical. não é radical. Ok, um radical levezinho. Levezinho. Levezinho, ok. Então, e comer peixe para o resto da vida ou só legumes? Olha, eu ia mais para os legumes só. Para os legumes? Eu ia mais para os Não é muito fã de peixe, a Mercedes, portanto. Não, nem peixe nem carne, nem... Vou virar vegan. Ok, então, verão ou inverno? Inverno. Inverno. É uma... Gosto mais do frio e da chuva. Gosto de andar ao frio e à chuva. O calor não gosto muito, não me faz mal. Eu por acaso sou da equipa oposta. Eu gosto mais... O calor faz-me mal ao corpo e à mente e a tudo. Também há quem diga que inverno dá sempre para aquecer. É isso né? mesmo, eu digo assim... Verão não dá para despir mais. Eu digo assim, no inverno eu trabalho aqueço. Uhum. O trabalho da casa, tudo coisa, não preciso de casacos. E de verão, até quase nua, uma pessoa não consegue trabalhar. Mas pronto, no verão dá para passear, essas coisas. E então, nunca ter dentes ou nunca cortar as unhas? Olha, nem uma coisa nem outra. Tenho que escolher uma, isto é difícil. Do mal ao mal, qual é que era melhor? Mais valia ter as unhas compridas, não ter dentes. Aí, mas não é na unha. Ok, então, Dentes dentada não. passeios no parque ou passeios na praia? No parque. No parque? Sim. Ok, assim de manhãzinha ou final do Sim, dia, sim. o que é que acham mais Mais de agradável? manhã cedo. De manhã cedo. Sim. Então é uma pessoa de acordar cedo e dar a sua voltinha. Sim. Boa. De vez em quando. Às vezes, quando Às calha, vezes. não é? Então, viagens para fora do país ou dentro? Olha, nem fora nem dentro. Não, viagens não. Mas um passarinho conta-me que você até gosta de viajar. Gosto, sim. Até já fez algumas viagens. Já fiz várias viagens, já fui à Inglaterra, já fui aos Açores, já fui a vários sítios. Vários sítios, pronto. Mas não é dizer que vou de livre vontade. Então o passarinho enganou. Vou assim um bocado... É o avião o problema. Ora, É o avião. É o avião. O avião é que é o problema maior. Daí a parte do radical não ser assim tão... Ok. Ok. Andar no ar. Muito E de bem. barco muito menos. Barco muito menos. De barco muito menos. Fiz uma viagem daqueles à Madeira de barco e jurei para nunca mais na vida. Tive 3 dias de cama, eu nem podia levantar a cabeça, só vomitar. Que horror. Ok. Bem, isso ainda foi uma viagem de quantos dias? 3 dias. 3 dias? 3 dias, 2 noites e 3 dias depois. Portanto, nem para marinheira nem para paraquedista dava a Mercedes. Não, é mesmo não dava para isso, não. terrestre. Pés assentes na terra, sossegadinho. No sossegadinho. Ok, então vamos passar para a parte mais séria. Então, a Mercedes Nóbrega, não é? Nasceu onde? Em Angola. Em Angola, muito bem. E depois o que é que a trouxe aqui para Portugal? A Revolução do 25 de Abril, a guerra. E conte-nos mais um bocadinho disso. Que idade é que tinha? Então, olha, tinha 24 anos, já era casada, tinha 2 filhos e tivemos que fugir de repente. De uma hora de almoço, o meu marido foi ao aeroporto levar umas coisas. Se ele não soubesse falar a língua de lá, eu tinha ficado lá naquela hora. Ok. Como ele sabia a língua de lá, começou a falar com eles e eles lá compreenderam, porque um triângulo do carro era uma bomba. Ok. Então foi uma coisa assim bem O pesada. triângulo do carro era uma bomba, se eles não sabiam o que era aquilo. Aquilo para eles era uma bomba. E o meu marido teve que agarrar-me e disse, olha,
Eu, o meu marido e os meus 2 filhos, ele foi buscar a mãe e a irmã, a nova, com 15 anos, e viemos os 5 só com a roupa que tinha no corpo, sem mais nada. E quando subimos a serra para ir começarmos a apanhar o barco, no caminho encontramos empregados nossos, como eu vivi bem lá em Angola, tinha uma grande quinta do meu avô, e a gente vivia bem, e os empregados, quando viram o menino tem que voltar, leva as senhoras, mas o menino tem que voltar para a guerra. Eles chamavam-nos os meninos. Ok. E o meu marido disse, está bem, eu volto. Chegamos, almoçamos, apanhámos o barco, a única coisa que a gente trouxe foi o carro. Ok. Era um Toyota amarelo que tínhamos comprado novinho, novo. Foi a única coisa que nós trouxemos. E viemos com a nossa roupa de verão, um vestidinho de seda, mini saia. Ui. Eu com 24 anos, cheguei aqui e fazia tanto frio, mas ainda ficámos uma semana refugiados a dormir no aeroporto em Luanda, no chão. Fazia uma volta assim, cada um fazia, toda a gente a dormir no chão ali. Depois de chegar a Portugal, de Angola, de Luanda, tivemos 5 dias. Depois em Portugal tivemos também mais 2 semanas a dormir no aeroporto, todos só assim no chão. Fomos refugiados mesmo. Como eu vejo agora estes refugiados, eu ponho-me na pele deles. Sim, a Mercedes consegue avaliar a situação. Eu ponho-me na pele deles aquilo que eu passei também. Íamos uma vez para a fila para ir buscar comida, para dar aos nossos filhos, e a minha cunhada que tinha 15 anos, que era uma garota também. Eu e a minha sogra muitas vezes não comíamos para dar aos miúdos, aos 3 miúdos. O meu marido andava à procura com outros amigos, à procura de ver se conseguiam arranjar, ou iam para o IARN, chamavam o IARN, que era coisa para arranjar casas para as pessoas refugiadas de Angola. Então eles iam todo dia para lá, as filas e filas e filas para conseguir isso. Conseguimos ir para a Rua das Flores, não sei se já não me lembro se é a Rua das Flores, em Lisboa. Num sítio que eu não sabia que existia aquilo, eu não sabia de nada, eu era uma garota de 24 anos, vinda de uma quinta. Estudei até o 9º ano, mas era só estudo, escola e casa e não fazia mais nada. E chegamos ali, puseram-nos num restaurante, que era restaurante, num hotel. Sim. Puseram-nos num hotel. E então, nós mais 3 casais amigos. E então nós, olha, íamos, não tínhamos para onde ir, a gente ficava a tomar conta dos filhos. Sim. Nossos maridos saíam, iam buscar comida, iam buscar coisas e roupas e coisas para nós. E a gente só ouvia o senhor da pensão lá andar no corredor. Eu larguei isto para eles dormirem, não é para andar durante o dia. E a gente ficou, mas o que é isto? Então, a gente vai viver aonde? Claro. A gente vai para a rua todos os dias com os miúdos para onde? Quando viemos a saber, aquilo era um hotel onde eles as pessoas da rua, aquelas mulheres, daquela zona de Lisboa, pior de todas, que era a zona, aquela rua era a rua mesmo, só daqueles hotéis que eles alugavam. Então a gente ia sair para eles alugaram o nosso quarto para outras coisas que não... Nada bom, não é? E então o meu marido encontrou um tio meu, vivia na Costa da Caparica. E ele disse, olha, eu vou ver se consigo te arranjar para a Costa da Caparica. Então fomos para a Costa da Caparica. Nessa altura, a minha sogra e a minha cunhada tinham um primo também que tinha uma casa aqui, que era da minha sogra, e disse assim, olha, vocês querem? E o meu marido disse, não, eu não quero. O IARN há de me pagar aquilo que fez. Mas o meu marido trouxe todos os papéis, ele trabalhava na Companhia de Seguros de Tranquilidade. Ele trouxe todos os papéis, fechou a porta, deixou o contínuo com os colegas e trouxe tudo para cá. E ia todos os dias à Tranquilidade, apresentar-se, porque ele era trabalhador da Tranquilidade. E então tivemos ainda quase um ano na costa. E a minha sogra e a minha cunhada ficaram nas galinheiras, que ainda hoje a minha sogra e a minha cunhada ainda moram lá, a minha sogra já faleceu.
E então nós estivemos na costa quase um ano. E o meu marido conseguiu, da Companhia de Seguros de Tranquilidade, ele já era chefe da Companhia de Seguros de Tranquilidade, ele fomos para o Funchal, eu comecei do zero 3 vezes, sem nada. Ele foi transferido para o Funchal como cobrador, ele voltou para trás. Ok, saiu de chefe para... Saiu de chefe para ir para cobrador, andar naquelas serras a cobrar os seguros. Mas aceitou, porque era o trabalho dele, era da Companhia de Seguros, tivemos 3 anos na Madeira. Meus filhos estudaram num colégio de madres, que foi a coisa mais gira que eu vi até hoje. Que, olha, nós vivemos um mês e meio, mais ou menos, num hotel. Ele recebia 7 contos e 500, naquela altura era 7 contos e 500, a gente pagava 7 contos de renda e 500 era para a gente comer, não dava para nada. Encontramos uns amigos, assim na rua, diziam assim, olha, nós arranjamos uma casa, olha, tinha sido uma refinaria de açúcar, onde houve um incêndio e só tinha paredes. Ok. Se vocês quiserem arranjar lá um quarto, vocês arranjam. Porque a gente, cada um arranjou um quarto. Ok. E então, o meu marido foi para lá fazer obras naquele quarto, pôs um telhado de zinco, dividiu um quarto para a gente dormir e um quarto para a sala. E depois ficaram aí? E fomos viver aí. Ok. No dia que a gente mudou, o gerente do meu marido disse assim, eu quero ver onde é que tu vais morar. E ele disse, ele tinha vergonha, não queria mostrar. Ok. E ele disse, não, ele, não senhor, eu quero ver onde é que tu vais morar. E então, o meu marido levou lá, estava eu sentada numa mala, no chão a chorar, sentadinha em cima de uma mala, e meus filhos a brincarem, eles eram garotinhos, tinham 4 ou 3 anos, a brincarem ali na rua com os outros miúdos. Aqui vocês vão morar, assim, como é que é? Tem que ter fogão, não tinha fogão, nem uma colher, nem um garfo, nem uma faca, nem uma mesa. E isto um contraste, porque em Angola vivia bem. Vivo bem, mas bem. Pois. Eu digo assim, eu como o apóstolo Paulo, sei viver com pouco e sei viver com muito. Teve que aprender? Tive que aprender a viver com pouco, mas nunca senti mágoa de viver assim. Nunca senti a paz dentro de mim. Sempre senti paz dentro de mim, porque olha, esse chefe do meu marido foi a uma casa de penhores e arranjou uma cama, uma mesa, um fogão, arranjou 3 colheres, 3 garfos, 3 deram 4. E deu-vos? E deu-vos. Nesse dia depois dormimos ainda no chão. Depois no outro dia o meu marido conseguiu arranjar uma cama para nós, os meninos ainda dormiam no chão. Mas depois um rapaz fez uma cama e o meu marido comprou essa cama a esse rapaz e ficou para a cama que a minha deles. Assim, até era daquelas de primeiro andar. O meu Walter até caiu de tanta coisa, foi para o hospital porque a cabeça deu cabeça na mesinha de cabeceira, porque ele era pequenino. O quarto só cabia uma cama, uma mesinha de cabeceira e era a cama comprida, mas não cabia mais nada. Vivemos ali 3 anos. Depois a Câmara deu-nos uma casa já num bairro bom, porque deitaram aquilo abaixo, aquilo era um sítio, uma refinaria que houve um incêndio. Okay. E cada pessoa fez de um quarto. Aproveitou o espaço. E a maior parte das pessoas que viviam ali eram moças que vinham das aldeias lá do fundo da Madeira, okay, para ali, para a prostituição, porque ali era à beira do mar. Okay. Quando os barcos chegavam, era a primeira coisa que elas faziam era irem ter com aqueles homens. Okay. Então também não era um ambiente propriamente muito saudável? Nada mesmo. Eu ali abri os olhos para muita coisa que eu não sabia que existia. Não sabia mesmo que existia. Então, voltando um bocadinho mais atrás, antes dessa fuga de Angola, como é que foi a sua infância? A minha infância foi maravilhosa.
nunca me faltou nada, como muita gente dizia que aqui em Portugal faltava tudo, coisa. Eu se dissesse ao meu pai eu quero aquela boneca, eu tinha, se eu quero aquele carro, eu tinha tudo. Sempre tive tudo. E que tipo de brincadeiras é que era? Como é que era o contexto? Ia para a rua brincar? Ai, Brincava mais em casa? Nós tínhamos tudo na rua. Nós, pronto, tínhamos a fazenda, era tudo ali na rua. A gente ia brincar com os nossos empregados, miúdos também como nós. Olha, torrar milho, brincadeiras de criança, brincadeirinhas de criança. Fazer bonecos de barro, na chuva, era a coisa que eu mais gostava. Era? Fazer bonequinhos de barro com a chuva, olha. Quando chovia, a gente naqueles molhinhos buscar, fazer bonequinhos de barro, com as nossas bonequinhas. A gente gostava das nossas bonecas, tínhamos os nossos bonecos. Mas a gente gostava daquelas, fazer aquelas coisinhas, aqueles bonequinhos de barro, viver assim com eles. A gente vivia com eles como se fossem nossos irmãos. Com as outras crianças que estavam na rua. Sim. Exatamente. Pronto, eles eram empregados lá da casa, não é? Mas a gente vivia com eles como se fosse a nossa família. E os seus pais, o que é que faziam? A minha mãe não fazia nada. O meu pai trabalhava na Câmara Municipal, era quando contava a luz e a água de casa em casa, todas estas casas. O meu avô tinha a fazenda grande, minha avó também não fazia nada, o meu avô também, a gente quando ouvia um chicote fazer assim, não sei se tu sabes o que é um chicote. Sei o que é um chicote, pelo menos aqui é aquilo que até sim, é uma coisa que era feita com coisa do boi. Sim. Quando eu ouvia aquele chicote fazer assim, era a carroça dos bois que vinha longe lá do outro terreno que o meu avô tinha. A gente ia a correr para apanhar a boleia depois de andar de carroça até em casa. Que giro. Íamos a correr a pé depois para apanhar a boleia de carroça. A gente gostava tanto de andar de carroça. E isso foi em 1900 e quanto? Mais ou menos? Eu nasci em 1950, estava em 1960, 60, qualquer coisa, depois, assim, da garota, eu casei com 20, com 19 anos. Com 19 anos já tinha o meu Paulo. O meu Paulo, quando nasceu, eu ainda tinha 19 anos. Comecei a namorar aos 16 anos. Depois o meu pai jogava futebol. Era um bom jogador, eram os 3 melhores jogadores do Benfica, eram os 3 irmãos, eram Anacleto Alves, Joaquim Alves e Flávio Alves. Eram os 3 que jogavam até na seleção da Angola. Eles sempre jogaram. E a gente sempre foi, o meu pai sempre nos levou ao futebol. Então gosta de futebol? Sempre foi. Sempre, olha, ainda hoje sou o hino do Benfica, eu choro. Lembra-me do meu pai, que vocês querem dizer. Quando eu ouço o hino, eu choro. Não posso ouvir, não consigo. Recordações que eu tenho, eu fui a Nova Lisboa, eu fui a Luanda, fui para todos os lados com o meu pai, com o futebol. Com o futebol, nós íamos, o meu pai levava-nos a todos, o meu pai levava um carro cheio, o meu pai tinha um Citroën de 9 lugares e cabia lá os 11 jogadores e ainda mais a gente todos, íamos todos. Olha, um dia um boi caiu em cima do carro e só o corno do boi é que furou. Então era resistente? Não, aqueles carros não é como os da hoje. Os carros de hoje... Fura tudo? Fura tudo. Aqueles eram bem feitos? Aquilo era bem feito. Então, uma infância muito boa. Muito boa, cheia muito de boa. boas recordações. Boas. Sem muitas dificuldades. E depois uma adolescência complicada. Complicadíssima. Bastante complicada. Mas ainda depois nós íamos, o meu pai pertencia, depois de deixar o futebol, continuou sempre, foi treinador, foi diretor, foi sempre no Benfica. E então faziam as festas, faziam os bailes, e é engraçado que a minha irmã ficava toda feliz porque éramos os primeiros a entrar na festa e os últimos a sair. Essa era a coisa que ela mais gostava. Quantos irmãos tem? Éramos 3, mas eram 3. faleceu. Faleceu aos 21 anos de acidente aqui em Portugal, quando houve aquela barra que fizeram a estrada da dragagem do Rio Mondego. Houve um acidente ali com 21 anos. Tínhamos diferença de 8 anos do meu irmão. Meu irmão, quando
quando nasceu já nós éramos crescidinhas. Ele foi quase como o nosso, era o nosso bebê, era o nosso bebê. Mas é engraçado que eu ia dizer, eu ia para os bailes e eu dançava sempre com o meu marido. Claro. Mas não era por causa de mim. Então. É uma história tão... Porque o meu marido gostava de uma minha prima. Ok. Então o marido gostava da prima e acabou E com a então, prima. pois, ele gostava da minha prima. E dançava com... Ela namorava com um rapaz da escola. E a gente íamos, o meu pai levava a gente todos. Ela dançava com o namorado. A minha irmã também já namorava. A minha irmã começou a namorar aos 13 anos. E eu é que não tinha namorado. Ele vinha dançar comigo, mas para me fazer perguntas da minha prima. Ok. E queria falar com ela e ficou comigo. Olha, saiu ao contrário. E ficou muito bem. Muito bem, Ficou sim, muito bem. graças a Deus vivemos 40 anos, namoramos 2 anos, mas namoramos 2 anos separados. Porque ele foi logo para a tropa, foi para uma vinda, para bem longe. E a gente só namorava por escrito. Pois. Depois ele saiu em janeiro da tropa e a gente em março casou. Ok. E depois já tinham um filho, Depois tiveram o outro, depois nasceram 2 que é o filhos, Paulo e o Walter. Walter. Exatamente. Tem a diferença de 14 meses um do outro. Fiquei logo grávida. Estava a dar de mamar ao Paulo, fiquei grávida do Walter sem saber. Sem saber nada. A gente era tapados. Os nossos irmãos não nos ensinavam nada, os nossos irmãos não ensinavam. Eu dizia para a minha mãe, eu sinto uma coisa aqui na barriga, parece que está a mexer. Minha mãe, não é nada, não é? Eu estava a dar de mamar ao outro. Afinal, quando fui ver, eu já estava grávida do outro outra vez. Mais um. Ok. Então, e depois dessa mudança de casa e mudar outra vez, que ainda houve algumas pelo aquilo que estávamos a perceber, sim. Quando é que a coisa estabilizou? A coisa estabilizou, passado 3 anos, viemos, o meu marido pediu transferência para cá, para Portugal. Ele veio para a Leiria trabalhar e eu fiquei em Montemor Velho com os meus pais e os meus filhos. Ele ia de 15 em 15 dias, ia-me lá visitar, e os outros 15 dias ele vinha para esta zona procurar casas. Um dia encontrou um primo. Esta zona que é aqui a Mora? Não. Lisboa? Olha, fomos ver casas no Cacém, em Vila Franca de Xira, para ali para aqueles lados, ver tanta casa, tanta casa. A primeira pergunta que eu fazia era assim: onde é que é a escola? Casa dos Filhos. Casa dos Filhos. Que já tinham mais ou menos que idade? Um tinha 9, outro tinha 8. Ok, pronto. E eu dizia assim: onde é que é a escola? Até a escola tem que ir autocarro, então não quero. Eu nem olhava para a casa, não olhava para a casa, não via nada. Quando ele um dia encontrou um primo, veio ver aqui esta casa, ele foi-me buscar. Foi-me buscar lá a minha mãe e veio ver esta casa. Eu só perguntei assim: onde é que é a escola? Da minha cozinha, a escola é ali. Então é esta, pronto. Ok. Ficou logo ali, eu não vi casa, se era bonita, se era feia, se era boa, só via a escola, para os meus filhos. Era o meu maior problema, era a escola. Era a sua preocupação. A minha preocupação era os filhos ali perto, que eles iam para a escola. E aí, o seu marido ainda trabalhava na tranquilidade? Sempre trabalhou na tranquilidade. E a Mercedes, o que é que fazia? E eu, quando cheguei aqui, nunca fiz nada. Nunca fiz nada. Era dona de casa? Era sempre só dona de casa. Até me assentar aqui. Quando me assentei aqui na Amora, essa minha prima trabalhava no Rossella, que era um restaurante ali mesmo ao pé da minha casa. E ela disse: Mercedes, queres vir para aqui trabalhar? E eles arranjam-te emprego. E eu fui para lá trabalhar. Entrava às 6 da manhã, fazia limpeza ao restaurante e depois das 9 às 4 da tarde até fazia os almoços. Fui aprendendo, porque eu não sabia nada. Fui aprendendo porque eu não fui habituada a fazer nada. Claro. Eu quando cheguei na Madeira, nem um lençol eu sabia lavar, nem uma toalha, não sabia fazer nada. Nada de nada. Ok. Então, depois lá fazia. Depois comecei a trabalhar em limpezas, comecei a trabalhar no restaurante. Um dia o patrão diz-me assim:
olha, quando acabar de limpar, fecha a porta e vá para casa. E fiquei a olhar para ele. Pois, estranho. Fiquei a olhar para ele, estranho, então. Acabei de limpar a casa, fechei a porta e fui perguntar à minha prima, Constância, então ele diz que a gente, eu não sei, para eu fechar a porta, ele disse-me que eu não ia mais, que eu teria fechado. Olha, fomos para o Tribunal de Trabalho, tanta confusão que aquilo houve. Depois eu estava inscrita como se estivesse a trabalhar num restaurante que eu tinha em Coina. Aquilo houve para ali tanta confusão. Mas depois fui trabalhar para outros restaurantes. Arranjei outro restaurante, trabalhei com a Aurora, que é a nossa irmã em Cristo também, no Papagaio. Trabalhei ali também muitos anos com ela. Depois comecei, fui para casa fazer rissóis. Ok. Estive em casa a fazer rissóis tantos anos, fazia aos 3.000 por 15 em 15 dias para as fábricas, para a Empetel, trabalhei fazia rissóis, fazia todas, uma semana era de pescado, uma semana era de camarão, uma semana era de carne. Tive muito tempo a fazer rissóis. Até depois cuidava de 2 crianças ainda por cima. Ao mesmo tempo? Ao mesmo Okay. tempo. Cuidava então, um grande contraste. Aqui uma pessoa calminha, na sua casa, sossegadinha, de repente com trabalho, crianças... Tudo ali, tudo. Comecei a cuidar das crianças, elas ficavam ali, brincavam com as panelas e com as... para não irem para a sala, brincavam, as mães chegavam, então deixa-os aí, eles depois eu arrumo. Brincavam com as panelas e com as coisas, entretiam-se ali. Cuidei daquelas 2 meninas, que ainda hoje me chamam mãe, menina e menino. O menino já tem 36 anos. Já é crescido. Também é doutorado é o mesmo curso que o meu neto. Ajudou muito o meu neto nesse sentido também, graças a Deus. Era o tio, também era o tio dele. Era o tio dele ele teve na Polónia, mas agora está cá a trabalhar. Fiquei com a amiga, a mãe. Esse rapaz que cuidou? Sim. Somos família, sou mãe Mercedes deles todos. Okay. Da mãe, do pai, do filho, sou mãe de todos. Que bom! É verdade. Então, e depois, no meio desta história toda, como é que conheceu Jesus? Depois conheci Jesus porque os meus filhos meteram-se nas pescarias. Ok. E um dia, aqui esta igreja estava a dar, faziam concertos na rua. E os moços foram tocar no jardim mesmo ao pé da minha casa. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu estava a estudar as testemunhas de Jeová. Ok. Que é coisa que eu tinha fome da Palavra de Deus, eu queria aprender mais da Palavra de Deus, eu queria saber mais. E o meu Paulo viu lá o concerto, falaram de Jesus, uma moça chamada Giovata, que eu gosto também porque é bela como minha filha também, para mim, eu queria tanto que ela fosse minha nora. E eu disse, olha, ela entregou-lhe um papel ao meu Paulo. O meu Paulo chegou a casa e a gente deitava-se assim os dois no sofá, pernas com pernas, nós os dois deitadinhos no sofá, sempre ali. E ele chegou a casa e disse assim, pai e mãe, se vocês querem que eu me trate, tenho aqui uma coisa para vocês. E eu disse, tu é que és drogado, vai-te tratar, não sou eu. E o meu marido disse, não, ele está a pedir ajuda. Eu disse, não, ele não está a pedir a mim, está a pedir a gente, os dois. Vamos todos. Então pronto, sexta-feira a gente foi. Foram onde? Fomos à igreja de Fogueteiro. Ok, à igreja de Fogueteiro. À igreja de Fogueteiro, com o pastor Lucas. E era um lugar onde eu não entrava se eu soubesse aonde eu ia. Por causa das testemunhas de Jeová. Por causa das testemunhas de Jeová, que diziam que o Espírito Santo de Deus era uma força ativa de Deus. O pastor Lucas pregou tudo sobre o Espírito Santo nesse dia. E
E eu cheguei a casa e eu disse assim, olha, então mas eu nunca percebi bem o português. Então se é uma força ativa, se é ativa tem vida. Se é uma força, tem força. Então como é que eles dizem que é uma coisa que anda por aí? O Espírito Santo entrou mesmo profundamente na minha vida. E nesse dia fui eu, o meu Paulo, o meu Walter, o meu marido e a Tânia, que é a nora da Aurora. Ok. Mas eu não vi a Tânia ali, eu vi a minha Teresa. Estava na Suíça. Ela estava, eles namoravam desde os 13 anos, ela tinha ido para a Suíça trabalhar. Eu não vi ali a Tânia, eu vi a minha Teresa ali, os 5, a gente os 5 ali. E ali a gente aceitou Jesus, eu digo, foi mesmo de coração, desde aquele dia. Porque aquilo entrou, o Espírito Santo entrou mesmo dentro de mim naquele dia, porque a partir daí Tudo mudou. tudo mudou na minha vida. Ok. Tudo mudou mesmo. Para mim, eu levei a minha vida depois mais fácil, mais leve, mais calma. Comecei a entrar, deixei todo o trabalho. Comecei a trabalhar na igreja de manhã à noite, de segunda a sexta. O que é que fazia na igreja? Olha, fazia limpezas, dava grupo familiar, fazia tudo. Eu tinha a segunda, a terça, a quarta, só a quarta é que não tinha nada na igreja. De resto, eu tinha todos os dias ocupados. Eu, a irmã Antónia, éramos um grupinho de 5 ou 6, a gente fazia limpeza à igreja, íamos lavar a igreja, a gente lavava a igreja de cima a baixo, tudo de ponta a ponta, todos os cantinhos. Mantinham tudo organizadinho. Éramos um grupo. Sim. Mas um grupo, coisa. Quando não estávamos na igreja, estávamos no café convívio. Ok. E depois como é que foi o Paulo? Acabou por conseguir mudar a vida dele? Mudou a vida dele, mudou. E graças a Deus estão os dois bem. O Walter também? O Walter também. Graças a Deus estão os dois livres da porcaria. E cada um está a fazer a sua vida, pronto. Claro. Cada um faz a sua vida e eu sigo o meu Jesus e não largo. Mas... Porque é o meu caminho, é a minha vida, é o meu companheiro. Fiquei viúva há quase 12 anos e eu era uma mulher, eu era uma rapariga medrosa. Eu tinha medo de entrar no quarto de dormir da minha mãe, que a luz tinha que se acender lá no fundo. Eu tinha medo do escuro. Pois. E depois ficar sozinha? E depois ficar sozinha e tinha tanto medo de dizer dos mortos, tinha medo de e foi uma coisa que Deus me deu uma paz tão grande. Para ultrapassar esse medo. Ultrapassar isso tudo que eu vivo ali, não vivo sozinha, vivo eu e Deus todos os dias. Eu digo nós, eu vou comer e digo, nós vamos comer, Senhor. Nós vamos dormir, Senhor. Eu não digo eu. Não se sente sozinha? Não me sinto eu sozinha, não digo eu. A minha nora diz-me assim, é engraçado que você não diz, eu digo, a Mercedes e mais alguém sempre comigo. Sempre. Eu falo o meu nome, eu e alguém está comigo. E nós vamos comer, nós. Eu nunca falo no eu sozinha. Porque eu acho que o Espírito Santo, como eu aprendi, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de mim. Ele está aqui comigo. E portanto eu digo nós, não digo eu. Eu não vivo sozinha. Claro. Eu digo eu, o Espírito Santo. E eu digo, sinto-me bem. Isso é bom. Esse é o meu... Isto vai me levar para o resto da vida, creio. Deus diz que o dia da manhã, Deus pertence, a gente não sabe, não é? Claro. Mas eu não largo o meu Jesus nunca mais, não, na vida. Isso nunca mais na vida. Isso foi a coisa melhor que eu aceitei na minha vida, foi aceitar Jesus.
E com as dificuldades da vida, porque de certeza que teve mais dificuldades depois de aceitar Jesus. Sim, tantas. Isso é o que a mantém a servi-lo, na mesma. Sim. A crer que ele... Sim, Ou hoje em seja, dia não sirvo tanto porque também tive tantos problemas na vida, tive stresses, tive depressões, tive coisas, fiquei cega desta vista, deixei de conduzir porque o meu carro era para a igreja, o meu carro não era para mim, eu dizia mesmo, não é meu carro, é nosso carro. Ela ainda ontem, Isabel, dizia isso quando fomos ao Café Convívio. A gente sente, ela sente não poder conduzir e a gente sente por não poder ir com ela. Elas iam para todo lado comigo. Pois. Eu levava-as para todo lado comigo. Quando é que tirou a carta? Tirei a carta aos 50 anos. Olha, uma conquista também. Olha, e também foi uma coisa maravilhosa que acho que foi mesmo Deus, não acho, acredito mesmo que foi mesmo Deus. Porque eu ia para o Café Convívio às terças e sextas, ia com a Gabi, que morava ali a pé de mim, que era a moça mais perto de mim, e ela levava-me e trazia. E eu ficava, no outro dia de manhã eu tinha que entrar às 6 da manhã ao trabalho. E eu fui, um dia, ela disse-me assim, Mercedes, eu entrei no carro, fica aí, e ela e a Mila ficaram até às 2 da manhã a conversar na rua. E eu só orava a Deus e disse, Deus, mostra-me uma coisa qualquer para eu mudar a minha vida. Eu já estava em casa a dormir, eu tenho que acordar às 6 da manhã. Eu falava com Deus assim, eu não sei como é que vai ser. Olha, no outro dia, foi uma coisa sem pensar, sem... Vou tirar a carta. Não, é que foi mais engraçado, é que foi que eu trabalhava no colégio Os Meninos da Quinta, na Quinta do Conde, e eu tinha que vir de autocarro, ainda não havia comboio até ali até a Quinta do Conde, né? Havia Sim. só até ao fogueteiro, eu tinha que vir até ao fogueteiro como é que é, de autocarro, ali apanhava o outro para vir para casa, no autocarro. Tinha o A1 e A2, antigamente, que era a A1 ia mesmo para a Amora e a A2 ia para outros lados. Sim. Eu não sei como é que eu fiz nesse dia, não sei. Foi mesmo Deus que me levou, eu não fui com meus pés. Eu fui, em vez de entrar na A1, entrei na A2. Ok, e depois? Depois, quando parei na paragem, parei em frente a uma escola de condução. E eu assim, olha, estou a perguntar até que idade se pode conduzir. Cheguei, fui lá bater à porta e entrei e disse à senhora, até que idade é que se pode matricular para a condução? E ela disse, que idade? Se eu posso ficar já? Pode! Que giro. Então, olha, tinha sido que em setembro, outubro, ou não sei se é que eu tinha recebido um subsídio de sei quê, eu vinha com o dinheiro e eu assim, eu pago já a primeira prestação. Fica já pago antes que Porque já fiquei na primeira lição. Não havia telefones. Eu só cheguei a casa às 8 horas. E o meu marido já estava reformado em casa. Deve ter achado estranho. Achou estranho, mas ele ainda pagou nessa altura. Então, quando eu cheguei 8 horas a casa, ele assim, então só agora? E eu assim, sabes uma coisa? Matriculei-me na escola, vou tirar a carta. Estás maluca? Tu vais conseguir alguma coisa disso? Vou, sim senhor, tu vais ver. Não disse a mais ninguém, só fui eu e só ele que sabia, ninguém mais sabia. Todos os dias ia às lições, em vez de... Os outros deram 30, eu dei 60. Tinha uma boa cunha, mas reprovei. Reprovei e Deus achou que eu não devia. Eu não sei qual é a minha direita e qual é a minha esquerda. Tenho que fazer assim. Eu também. E ele mandou-me virar à esquerda e eu não sabia virar à esquerda. Então virou para o outro lado. Não, segui direito. De esquerda direita, não sei, vou para aqui. Fui para aqui, reprovei. Foi bom, dei mais 30 lições.
Pronto, aprendi, conduzi. Ficou a saber a esquerda e a direita ou hoje em dia ainda não sabe? Ainda não sei. O meu neto, quando o pai teve um acidente, que eu tinha que levá-lo também era outra, que eu tinha que levar ao treino, e buscá-lo ao treino, a Vitória de Setúbal, e para lá. Vó, viras agora à direita. Qual Já direita? te disse que a tua direita. Vale é que ele sabia tudo. Sabia as estradas completas, ele sabia. A tua direita A tua direita é o lado do vidro, a tua esquerda é o lado do avô. Claro que os dedos não iam lá. Mas olha, graças a Deus tirei a carta, passado uns meses. Foi quando o meu Paulo deu-me uma triste notícia, mas pronto. O meu marido deu-me um AVC. E era Páscoa, e a gente ia passar a Páscoa no meu filho, mais novo, no Walter. E o meu marido diz-me, ele não queria conduzir, não queria que eu conduzisse com ele. Porque tu não sabes que coisa, porque andas nos buracos, porque andas aqui, porque andas ali, porque tu... Aquela condição que os condições dos homens. Exato. E ele diz-me assim, leva-te o carro que eu não estou a sentir bem. Estranhei. Mas... veio claro. Quando chegou na Quinta do Conde, ele dizia assim, onde é que estamos? E eu disse, estou na Quinta do Conde. Quando chegamos a casa, ele lá na casa do meu filho, em vez de virar, quando ia para a rua, em vez de virar para a varanda, virava para o lado do fogão. E a minha nora diz assim, você vê bem? E eu vejo. Você não está a ver bem? Vejo. E ela disse, não, você não está a ver bem. Chamou uma ambulância e fomos para o Hospital de Setúbal. No Hospital de Setúbal era Páscoa, mandaram-nos uma carta para a gente ir para o Garcia da Horta. Fomos para o Garcia da Horta, no Garcia da Horta mandaram ele sozinho dizer, olha, um doente dizer, queres ficar no hospital ou queres ir para casa? Ele não vai dizer, nem vai querer ir para casa. Quer ir para casa. Só na terça-feira os médicos viram que ele teve um AVC, queimou duas vistas assim dos dois lados. Ah, ok. E ele deixou mesmo de conduzir, também não pôde conduzir mais. Mas aí tinha que eu, quando eu levava-lhe para o médico, eu levava-lhe para o hospital, eu levava-lhe para todo lado. Mas aí fui eu lá para todo lado. Ainda bem que tinha a carta. Deus mandou-me tirar a carta na hora certa. Exato. Mesmo na hora certa. Quando precisava. Mesmo quando eu mais precisei. Ele cuida de nós, não é? Ele cuida de nós, ele é o nosso ajudador e cuidou de mim mesmo em todas as horas. E agora ele sabe porquê que eu não posso conduzir. Deus sabe todas as coisas. E o que é que não o faz desistir de Deus? De nada? No meio de tanta dificuldade? Que é com ele que eu vivo. É só com ele que eu vivo, mais nada. Pela convicção. Só pela palavra de Deus, ele é o meu auxílio, ele é o meu socorro, ele é tudo para mim. Só com ele. Eu não vivo sozinha, eu vivo com ele só. E a Mercedes, daqui a uns anos atrás, tinha algum sonho que conseguiu realizar? Nunca fui mulher de sonhar assim, eu tinha tudo. Pois. Eu tinha tudo, não faltava nada. Nunca fui assim de ter realizado um sonho, não. Eu tinha tudo que eu queria. Bastava a gente abrir a boca, eu e a minha irmã e você, bastava a gente abrir a boca, a gente tinha tudo. E depois a seguir, quando começou o tempo mais complicado? Não, nunca fui. Estabilidade, se calhar. Fiquei mais agarrada à vida. Mais agarrada à vida e menos superficial. E esqueci-me de tudo o resto. Ok. Então é uma pessoa realizada. Sim, graças a Deus. Pode dizer que sim. Sim, E satisfeita e com a vida que teve e tem. Mas ainda tenho uma coisa também que eu aprendi o Pai Nosso. Porque nós estávamos a viver lá na Madeira, nesse quartinho, e vinha um colega do meu marido, que era pastor presbiteriano, e a mulher ajudava-nos muito. E quis que a gente fosse à igreja deles, e a gente foi. E é engraçado que os meus filhos estavam num colégio de madres. Tinha posto eles num colégio de madres para não estarem numa escola particular. Ok. Então,
gente íamos à escola, meus filhos iam à escola dominical. Isso na Madeira? Na Madeira. E então a senhora dava muita coisa, ajudava muito. Ela aprendia a oração do Pai Nosso, o que ele queria dizer com eles, com a igreja presbiteriana. Mas nunca liguei aquilo. Tanto que o meu Waltinho também, andava-nos na creche. E a madre mandava-lhes cantarem aquelas canções, todos os miúdos sabem aquelas cantigas, todos os patinhos, sabe? Todos os miúdos sabem cantiguinhas assim todos. Eu nunca tive, não sei se era paciência, não tinha capacidade, da maneira que eu vivia. Eu nunca ensinei os meus filhos assim a ter as cantigas, nem nada dessas coisas. Olha, eles brincavam com os cães, brincavam com os gatos, brincavam com as coisas, mas eu dizer assim, eu ensinar os meus filhos assim qualquer coisa, os patinhos, não. Então o meu filho aprendeu uma canção lá na igreja presbiteriana, que era assim: o meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue, tão alvo assim se tornou. É bonita. E diz em sua palavra, que lendo a Bíblia e orando, em Cristo eu vencerei. E a madre diz-lhe assim: onde é que tu aprendeste isso? Na escola dominical. E ele diz assim, e a madre diz: olha, chama a tua mãe para vir cá falar comigo. Eu disse: então. Quando ele diz-me assim: mãe, a madre diz que a irmã diz que para a mãe ir lá falar com ela. E eu disse: o que tu já fizeste? Já fizeste as negras? Ele só fazia as negras, e aquele filho só fazia as negras. Cantei. O que tu cantaste, filho? Quando ele me disse isso, e agora? O que pode ser? Fui ter com a madre. Fui ter com a madre dizia. A madre superiora, foi a reunião com ela. Foi uma reunião e eu expliquei a minha vida. Como é que tinha sido, como é que estava a ser, quem me estava a ajudar, onde eu estava. E ela diz assim para mim: olha, se fosse antes do 25 de Abril, os seus filhos eram expulsos. A sério? A sério. Ai, ok. Mas como agora estamos no 25 de Abril, ele pode ficar, pode continuar aquilo que ele quiser. A saber? Ok. E eles sempre estiveram numa escola dominical. Não estavam na catequese. Pois. E estavam num colégio de madres. Ok, está bem. É isso. Então, e como já vemos aqui com a nossa entrevista um bocadinho avançada, Bem grande, além de mais, eu vamos terminar. Mas antes de terminar, queria pedir-lhe para dar um conselho àquelas pessoas que nos vão ver ou ouvir. Depois de tantas histórias que nos contou, o que é que pode aconselhar alguém que também tenha alguma dificuldade ou alguma coisa do género? O que eu aconselho é só abrirem a palavra de Deus, a Bíblia, porque é só pela Bíblia, pela palavra de Deus. Tudo fora da palavra não é aceito. Para mim é só a palavra de Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Só quem recebe Jesus é salvo. Por isso eu digo a toda a gente: aceitem Jesus neste momento. Vejam como está este mundo e aceitem Jesus, porque só com Jesus nós somos salvos. Amém. E temos paz. Temos paz com Deus e Ele está dentro de nós e nós temos paz com Ele. Ok. Então, adeus e até ao próximo episódio.